Ainda bem que sempre tem uma alternativa. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos fazer o nosso estudo, né? Então tá jóia. Um abraço a Grace, a Lidiane, a Vilma, a Rosarinho, Fernando, Raquel, a Beth, a Adriana, mais o pessoal aí que é a Rossana, né? A Carmen, um grande abraço aí. Maria, Tânia, né? Tá jóia. Então vamos lá, né? Vamos então começar, convidando a todos para fazermos uma prece, tá? Aí o link lá pelo Maria de Nazaré não vai dar certo não, tá? Pelo Maria de Nazaré aí não vai dar certo. Então, deixa eu só colocar aqui para quem precisar. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá dando para ver direitinho, né? Então vamos lá. Vamos fazer a prece então, para a gente começar, né? Isso. Então tá jóia. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, que nos dá a bênção de novamente estarmos juntos, nos possibilitando a permuta de valores espirituais, mentais, emocionais, vibratórios, com que todos podemos nos entrelaçar nas bases da fraternidade, do amor, e podemos nos sintonizar com as esferas mais elevadas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção que Tu nos dás, que possamos estar à altura da tarefa que temos em mãos e aproveitarmos o máximo possível o tempo que passa por cada um de nós como oportunidade de redenção para as nossas almas. Que a Tua luz nos ilumine, que a Tua paz nos pacifique, que o Teu amor, Senhor, nos abençoe, agora e sempre. Que o Senhor possa iluminar e proteger todos os espíritos necessitados que estão em torno de nós, em todos os ambientes, que possam receber a radiância da Tua luz. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá, né? Tá dando para ver e ouvir, né, pessoal? Tá, né? Não tá tendo problema não, né? Tá normal, né? Então tá, ok. Então tá jóia. Então beleza. Sim, é bom. Vamos para... nós estamos no capítulo 14, né? E o pai da Marilda, né, do José Domingos, ele estava ali esperando o Dr. Vinícius, né? Vocês se lembram, né? Que ele estava esperando o Dr. Vinícius desde cedinho, aí o Dr. Vinícius atendeu um monte de gente, né? Aí saiu para almoçar e ele não teve tempo de atender o pai dela, né?
Aí ele estava com fome e tal, aquela situação toda complicada, não tinha dinheiro para pegar o ônibus para voltar para casa, não tinha nada que ajudasse, né? E aí um senhor, que era um mendigo também, que estava ali, um mendigo, não é que o pai da Marida fosse um mendigo, né? Mas tinha um mendigo que estava perto dele, né? E acabou percebendo a dificuldade dele e deu um pedaço de pão para que ele comesse, né? Ele percebeu que estava com fome. E ele estava ali aguardando, então, o doutor Vinícius voltar, né? Mais refeito, caminhou até uma praça procurando água. Estava com sede. Depois de saciá-la, voltou ao consultório médico. A secretária retornou também, abriu a porta e os clientes começaram a chegar. Não viu o doutor entrar. Coitado, ele estava esperando ali, mas ele não viu o doutor entrar, né? O doutor Vinícius ainda não veio? Perguntou a moça. Já, está consultando. Surpreso, Antonino exclamou. Mas eu estou aí fora faz tempo e não o vi? É que ele entra com o carro pelo estacionamento ao lado, explicou ela. Ah, só então Antonino compreendeu que ficara olhando a porta e por isso não viu o médico chegar. Ele ficou olhando a porta de entrada, né? E não viu o médico chegar, né? Coitado. E o médico já estava ali atendendo os pacientes dele. No término do dia, após muito esperar, coitado, ficou a tarde inteira, o dia inteiro praticamente. No término do dia, após muito esperar, finalmente a secretária chamou Antonino. O doutor ia atendê-lo. Quando, quando o pobre homem entrou na sala, fresca e agradável, o médico perguntou-lhe: Como é mesmo o seu nome? Antonino Morgado, um seu criado. O que deseja? Bem, doutor, o senhor entregou este cartão para minha filha e deixou o recado para eu vir procurá-lo, então aqui estou. Somente aí, lembrando-se do caso, o médico desculpou-se. Que cabeça a minha! Sabe como é? Hoje eu tive um dia cheio. Esperou muito tempo, Antonino? Coitado, né? O médico nem se lembrou dele, nem lembrava quem era, né? E tudo bem, a gente entende que é um profissional que tem bastante gente, está atendendo e tal. Tem um dia corrido, né? Mas é difícil, né? A pessoa que está com a necessidade ali do jeito que ele está, né? É complicado, né? Você esperou muito tempo, Antonino? Um pouquinho, mas não tem importância, disse sorrindo. Coitado, né? Quem está na necessidade não, nem se incomoda de esperar como ele esperou, né? Só de estar ali na oportunidade né? de obter um emprego, né? Tá topando qualquer coisa, né? Ótimo, escute. Estou precisando de um guarda noturno para minha casa. O empregado que fazia esse trabalho saiu. Caso aceite, o serviço é seu. Radiante, Antonino esqueceu todas as horas de espera, o sofrimento, a humilhação. Teve vontade de se ajoelhar aos pés do médico. Em vez disso, contendo-se, respondeu satisfeito. Aceito sim, doutor. Esse emprego veio na hora certa. Quando começo? Depois de acertarem os detalhes, Antonino pegou o endereço da residência do médico e agradeceu ainda uma vez. Antes de ele sair, Vinícius pensou um pouco e, acatando sugestão de Viviane, tirou um maço de notas do bolso e deu ao novo empregado. Isto é um adiantamento para suas primeiras despesas. Sei que esteve desempregado alguns meses e precisará comprar algumas coisas, até umas peças de roupa. O uniforme será fornecido por mim. Você vê que coisa difícil, né? Mas aí a gente vê a ação providencial dos amigos espirituais, né? A gente vê a ação providencial que a Viviane estava ali sugerindo para ele, né? A Viviane estava ali sugerindo que ele desse um dinheiro
para o Antonino, né? Que desse um adiantamento, vamos dizer assim, uma ajuda ali para ele começar. A sensibilidade do médico também, né? Porque já pensou, né? A dificuldade que o Antonino estava até para se transportar, né? Está faltando comida em casa, está uma situação precária, né? Mas o profissional com intuição, o profissional que tem uma vida reta, que tem uma vida mental sadia, né? Que tem boa vontade, que tem bons sentimentos, é sempre um canal aberto para a influência superior, né? Além da ajuda normal que tem, por exemplo, um profissional, uma professora, ela tem ajuda de espíritos ligados à área da educação. Um dentista ligado à área, né, da odontologia, né, e qualquer profissional, advogado ligado à, né, à área que ele exerce. Então, sempre tem um apoio. A pessoa que tem boa vontade, boa sintonia, sempre tem o apoio de profissionais do plano espiritual que o ajudam em suas tarefas. Se ele pedir ajuda, né? Se ele mantiver um bom pensamento, ele sempre terá aqueles que o ajudam, um empresário, né? Agora, é, no caso aí, o Dr. Vinícius, quer dizer, além dessa ajuda habitual, ele podia contar, ele podia contar com a ajuda de espíritos ligados a quem ele estava tratando ali na hora, né? Que é do Antonino, que ele estava conversando com a do Antonino, que estava com a Viviane ali, para cuidar especificamente das necessidades dele, da família dele, né? Então, dependendo até de quem você vai auxiliar, os próprios espíritos interessados no bem-estar dessa pessoa que você vai auxiliar, elas passam a sintonizar com você. E passam a intuir você, né? Passam a intuir você para ajudar aquela pessoa que eles estão tentando auxiliar, né? Então, um bom profissional que é humanitário, ele tem sempre essa ligação, né, mais facilitada com os espíritos amigos, né? Então vamos lá, vamos continuando. Por isso que a importância da oração, né? Não sei se ele tem hábito de orar, né? Mas é importante de todo profissional lembrar de orar. A professora, antes de entrar na sala de aula, orar, né? E qualquer profissional, algumas vezes por dia, até o seu momento de oração, de leitura, né? Um momento assim de reflexão que facilite o acesso dos espíritos amigos, né? Isso facilita para a gente acertar mais do que errar, né? A gente tomar decisões mais acertadas, né? É bem importante isso. Então, ele deu um dinheiro para o Antonino, né? Para as primeiras despesas. Antonino estava em estado de graça, não via a hora de chegar em casa e contar aos familiares a grande novidade. Passou num supermercado, fez uma compra e voltou carregado de pacotes. A alegria e a esperança tomaram conta de Alzira, que chorou de contentamento. Marilda aproveitou o momento para dizer: devemos agradecer a Deus as bênçãos recebidas neste dia. Sinto que grandes mudanças estão ocorrendo. Neste livro que Dona Benedita me emprestou, está a resposta para todos os nossos problemas e questionamentos. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é realmente um manancial de esclarecimentos maravilhoso, né, pessoal? É um manancial maravilhoso de esclarecimentos, né? Porque ela está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo que ela pegou lá na casa da Dona Benedita e tal, né? Então, e a Marilda está percebendo, ela está percebendo as mudanças, né? A Marilda está percebendo as mudanças que estão ocorrendo. Porque depois daquele dia, daquela noite, né, que eles se encontraram, né,
e que houve toda aquela catarse, né? Aquela manifestação de conteúdos por parte dos interessados, né? Da Viviane, do José Domingos, né? Dr. Vinícius também. Então eles fizeram aquele acordo, né? Retomado aquele perdão recíproco para que as coisas se ajeitassem, né? Então é realmente assim. Às vezes quando a gente vê algumas coisas começarem a mudar na nossa vida, frequentemente é porque ocorreram certas mudanças no plano espiritual. Alguns encontros que existiram no plano espiritual, um perdão que surgiu, né? Um fato novo que veio a mudar. Então ele voltou para casa, né? Cheio de pacotes e tal, né? Marilda aproveitou o momento para dizer: devemos agradecer, né, a Deus as bênçãos. Então a Marilda lembrou de que isso tudo é em função da ajuda dos espíritos amigos, né? Dos espíritos amigos que estão amparando a família, né? Assim, naquela noite, antes do jantar, que para eles foi um verdadeiro banquete, né? Oraram juntos, elevando o pensamento a Jesus e agradecendo as bênçãos recebidas. Para que José Domingos pudesse participar, fizeram a prece no quarto dele. Marilda leu um trecho do livro que espalhou consolação e paz entre os participantes, com grande aproveitamento de Alzira e Antonino, né? Você vê que, né, a família ficou até mais unida, né? A família ficou ali mais, né, está mais espiritualizada, né? Está percebendo mesmo que as bênçãos estão envolvendo a todos, né, proporcionando recursos novos, né? Isso, muitas vezes, as pessoas elas têm uma atitude assim, muito purista, no sentido assim de separar o espiritual do lado financeiro. Então, às vezes, as pessoas falam assim, isso aí não tem nada a ver com o espiritismo, né? A ajuda material, tal, não tem nada a ver com o espiritismo. Que não pode procurar a casa espírita por causa da parte material. A gente entende tudo isso, né? E não se trata aqui de fazer apologia à teologia, né, da prosperidade, não é essa a questão. Agora, às vezes as pessoas falam como se os espíritos não interferissem de modo algum na parte material, o que não é verdade, né? Porque uma casa, por exemplo, que está mal assessorada espiritualmente, os seus membros estão uma vida, né, desregrada espiritualmente, com sintonia negativa, é uma casa que tende a ter dificuldades, inclusive financeiras, em muitos casos. Não em todos, mas em muitos casos passa a ter até dificuldade financeira, né? E muitas vezes os espíritos, no processo de mudança, no processo de renovação das condições ambientais, das condições espirituais da casa, também vão ajudando na parte financeira. Às vezes a achar um emprego, a surgir recursos salvadores, medicamentosos, né? Então, a gente também não pode ser purista, né? E achar que os espíritos não têm nada a ver com, né, com os fatos da vida material, porque eles têm muito a ver. Eles influenciam em todos os aspectos, na saúde física, na parte financeira, né? É lógico que, quando justo, né, de uma forma, aquilo que a gente precise. Tem inclusive uma colocação que é feita, se eu não me engano, pelo Espírito Alexandre nos Missionários da Luz, que diante de uma certa reunião mediúnica, o Espírito Alexandre fala assim para o André Luiz. Fala: André, nós nos encarregamos de fornecer aos membros dessa reunião aquilo que eles necessitem. Porque se os nossos companheiros não têm pão, nem relativa paz, o trabalho redundaria em sacrifício para eles. E nós não queremos isso, nós queremos que eles trabalhem, né, com gosto, com amor, que o trabalho espiritual não seja um verdadeiro sacrifício. Os sacrifícios existem,
né? Mas os espíritos proporcionam os recursos para que a nossa vida não seja o tempo todo sacrificial, né? Porque também muitas vezes as pessoas nem aguentam, às vezes não tem nem condição, né? Porque tem que trabalhar, tem que fazer hora extra, tem que, às vezes não tem nem tempo para ir na reunião mediúnica, para ir no centro, porque está tão correndo atrás da subsistência, né? Que muitas vezes não sobra nem tempo para cuidar das coisas espirituais, e por necessidade mesmo. Então, quando nós temos propósitos de participar, de ajudar, os espíritos também vão nos ajudando para que nós nos organizemos de modo a termos os recursos necessários e podemos realmente ajudar, participar, frequentar, né, socorrer, né, sabendo que as nossas coisas materiais estão também sendo atendidas. Tá? Então a gente sabe que isso existe, né? Realmente nos livros do André Luiz a gente vê frequentemente essa participação dos espíritos, né? A gente vê frequentemente isso ocorrendo, né? Nessa parte material também. Tá? Então, continuando aqui, pessoal, ver. A janela aqui, ela aparece sempre, está sempre comigo, né? Não está saindo da minha imagem aqui, pegando a minha tela não, né? Só para confirmar com vocês, né? É porque às vezes eu tenho que mexer aqui, eu tenho receio de estar atrapalhando aí. A Tânia colocou, imagina para quem não tinha nem o que comer e surge um trabalho, né? Só por Jesus mesmo, né? É, isso faz com que a gente aprenda a ser grato, né? Porque, ok, né? Só fica esta, só comigo mesmo, não fica mudando não, né? Então tá certo. É sinal que eu deixei no lugar certo aqui. Porque a gratidão, quando a gente começa a ter tudo do bom, do melhor e tudo muito fácil, muitas vezes a gente vai perdendo a gratidão, por incrível que pareça, né? A gente vai perdendo a gratidão porque parece que tudo nos é devido. E que nada é da providência divina, e parece que nada tem a ver com, né, com ajuda espiritual, porque a gente começa a atribuir tudo a nós mesmos, ao nosso trabalho, à nossa vontade, e na verdade a gente não sabe o quanto que os espíritos estão nos favorecendo, o quanto que eles estão nos protegendo, o quanto que tem feito parte da nossa missão, né, mas com o embasamento da espiritualidade. Então muitas vezes quando começa tudo a correr do jeito que a gente quer, frequentemente começa a sumir a gratidão. Né? Começa a sumir a gratidão. Porque a pessoa, né, que está com dificuldade, a pessoa que está lá, ela sempre acaba percebendo a ação providencial dos espíritos, né? A providência divina agindo. Né? Quando a gente passa mais necessidades, a gente vê a ação providencial muito mais, de uma forma muito mais viva em nossa vida. A gente adquire mais fé, né? Mais confiança, mais segurança, né? E mais gratidão também. Porque a gente vive tudo isso de uma forma muito mais viva, né? Então é muito importante também as dificuldades que nos fazem, né? A gente nunca perder a gratidão, né? Inclusive tem aquele livro A Psicologia da Gratidão, que é um livro muito bom que fala só sobre isso, e aí que a gente vê a dimensão do que é a gratidão, né? Que é todo um processo de saúde mental, emocional, que os espíritos cuidam para que nós não percamos, né? Esse sentimento gratulatório que é tão importante, né? A Tânia está dizendo, é na diversidade que a gente aprende o valor das coisas, né? É verdade, né? A Grace está colocando, quando somos gratos, tudo fica mais fácil. Então, né, a gente vê as coisas de uma ótica diferente, né?
a bondade divina agindo, né? A providência na nossa vida, né? A Tânia colocou, ontem eu conversava com um amigo que tem um filho que tem um tumor na cabeça, e ele dizia que não aguentava mais, porque nada dava resultado. E me veio o seguinte, será que você, se você não tivesse buscado esses recursos, seu filho não estaria pior? Então é verdade. Às vezes a gente acha que nada está funcionando e a situação poderia estar muito pior, né? Uma coisa que acontece, às vezes as pessoas buscarem a casa espírita e às vezes falam assim, depois que eu comecei na casa espírita, eu comecei a sentir um monte de coisa, não sei o quê. E às vezes ela acha que foi pelo fato de ir à casa espírita que começou a sentir. E olha que interessante, frequentemente os espíritos encaminham a pessoa, quando eles percebem que a mediunidade está surgindo e que vai surgir explosiva na vida da pessoa, porque ela vai ter que aprender a usar, às vezes antes que ela surja, vão encaminhando a pessoa para a casa espírita, para que ela tenha um bom encaminhamento da sua mediunidade quando surgir. E a pessoa vai para o centro, e aí começa a mediunidade a aparecer, mas não por causa da casa espírita, mas por causa da programação dela. E os espíritos já tinham se antecipado, já encaminhando ela para que fosse mais suave, para que fosse com mais tranquilidade, não ficasse incorporando aí no ônibus, na rua, no mercado, né? Então já começa a aparecer dentro do centro espírita, que não é por causa do centro espírita, porque começou a mexer com essas coisas, né? Aí começou a mexer com os espíritas, olha o que dá. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a programação, com uma potencialidade que a pessoa já tinha e que os espíritos já foram encaminhando, né? Então isso é até motivo de gratidão, deve ser motivo de gratidão para a gente também, né? Porque é o carinho dos espíritos nos conduzindo, né, Adriana? Né? É o caminho, os espíritos nos conduzindo para um caminho mais suave, né? E não criando problemas para nós, né? Então, depende do modo da gente enxergar, né? Então, dessa forma, mesmo sem o saberem, haviam inaugurado o culto do Evangelho no lar, naquela morada singela. Emanações de luz vertiam do alto, envolvendo toda a casa e seus moradores. Na espiritualidade, todos estávamos comovidos, especialmente Viviane, que trabalhava com afinco, colocando disposição e esforço em benefício daquele lar, né? Então eles, sem saberem, estavam fundando o Evangelho no lar, né? Eles estavam inaugurando o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, que a gente deve fazer aí no mínimo uma vez por semana, né? O ideal é que fosse todo dia, fizesse uma leitura, uma prece, né? Mas na impossibilidade, pelo menos uma vez por semana, para ajudar na manutenção do ambiente, né? E dos membros da família, né? Sem se estender demais, fazendo uma leitura, né? Não longa, né? Não cansativa, e que a gente possa conversar a respeito, né? Às vezes as famílias que estão assim, muito em pé de guerra, às vezes até vale a pena começar fazendo apenas a leitura. Até porque às vezes se vão conversar sobre o assunto, já dá briga já só de abrir a boca e já começam a discutir um com o outro, né? Agora por causa do Evangelho, pelas diferenças de ponto de vista. Então, o Evangelho no lar, às vezes no começo, quando a situação está muito feia em casa, às vezes vale a pena fazer uma prece, uma leitura, não penso ninguém falar nada. Então, né, coloca água fluida ali, faz a leitura, um trecho do Evangelho, pelo menos para dar uma para dar uma aliviada no ambiente, né? Que os espíritos vão ouvindo também, os encarnados cada um ouve e fica com aquilo para si mesmo, começa a pensar, né? Porque se, às vezes, dependendo da casa, faz a leitura, aí um já começa, tá vendo? Isso aqui é para você. É o outro, não, isso aqui é para você que faz isso, não sou eu.
hora que vive o evangelho acaba em confusão, né? E aí o pessoal começa a achar que é o evangelho que está causando o problema na casa, né? Então, no começo às vezes vale a pena, tá? Se a situação estiver muito difícil, vale a pena pelo menos ler, só ler. E depois com o tempo vai se sentindo mais à vontade de falar alguma coisa, comentar, né? Quem estiver mais equilibrado aí. Se tiver a ajuda de alguém, também é bom, né? Alguém de fora que ajuda a implantar, é bom também. Porque na frente da visita a gente já pega mais leve. Na frente da visita a gente pega mais leve. E aí acaba não tendo muito problema também, né? Mas a Viviane ficou feliz aqui porque ela mais ligada à família, mais ligada ao José Domingos, né? Ela estava trabalhando com afinco para ajudar na manutenção do ambiente, né? Da melhora do ambiente, né? Ok? Aí nós vamos entrar então, pessoal. Nós vamos entrar no capítulo 15, novos conhecimentos, tá? Então vamos lá, prosseguir, né? Mais um pouquinho, nós começamos mais tarde, então vamos avançar um pouquinho no horário. Um sopro de esperança bafejava os moradores daquela casinha singela de periferia. Com o chefe da família trabalhando, aos poucos as coisas iriam entrar nos eixos e a miséria seria grandemente atenuada. A par disso, o médico passou a interessar-se cada vez mais por José Domingos, por quem sentia estranha atração. Você vê como é que é, né? Inconscientemente ele sabia que era alguém que ele tinha um vínculo, né? São essas pessoas que surgem, né, no início anônimas para a gente, né, sem um significado mais especial e que com o tempo, por algum motivo, a gente vai se aproximando, vai adquirindo um significado maior na nossa vida. Nem sempre a gente sabe de onde que surgiu essa ligação, né? Mas não tem efeito sem causa. Então, isso tem uma razão de ser. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque frequentemente é um parente nosso, é um amigo querido, né? Frequentemente, até como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando repelis o mendigo, quando repelis aquela pessoa que insiste em bater a tua porta, né? Muitas vezes sem o saberes, né? Estareis repelindo um parente, uma pessoa, né? Uma pessoa que pode ser muito cara a nós de outra vida, um irmão, alguém, um amigo, né? Então a gente precisa lembrar desses conceitos sempre. Senão a gente corre o risco, né? A gente corre o risco de depois sentir grande culpa por não ter socorrido, né? Aquela pessoa, não que a gente só vai socorrer quem foi um parente nosso, não é isso. Mas é que aí se imprime maior remorso ainda na pessoa, né? Em nós, né? Se fazemos isso. Então, ao mesmo tempo, as leituras do Evangelho propiciavam à família nova maneira de pensar, incutindo em suas mentes ideias diferentes e renovadoras, né? E aí a gente tem que lembrar também muitas vezes a favela, né? As condições precárias dos ambientes que por vezes a gente visita, tal, não é apenas a favela de fora, né, pessoal? Muitas vezes é a favela de dentro também. E aqui a gente não está querendo diminuir as pessoas, não, a questão não é essa, né? A gente fala com todo respeito, todo carinho, mas para uma realidade social que a gente vive. A favela de dentro que eu falo, na verdade são os conceitos, né? São as carências vividas dentro das pessoas. Às vezes a falta de organização, a falta de disciplina, a falta de senso estético, a falta da parte moral, né? Isso que é o mais problemático, né?
Porque é interessante, né? Eu sempre estive envolvido com atividades assistenciais, então vi muita coisa ao longo do tempo. E, né, visitando as casas, tal, a gente vê o seguinte: você começa a dar instrução para a pessoa, aquela casa que está toda bagunçada, toda que está feia, né? Está descuidada. Você começa a dar um pouco de instrução, você começa a dar um pouco de orientação, daqui a pouco já surge uma pintura diferente, já surge uma graminha bonita, já surge uma organização diferente, já surge. É interessante como que mudando a concepção das pessoas, arejando a mente das pessoas com conceitos novos, né? Esses valores vão mudando, né, Adriana? Vai mudando esses valores que constituem a mente das pessoas e o ambiente delas vai mudando, né? O ambiente vai mudando, né? Isso é interessante. A autoestima, né, Beth, vai mudando, vai elevando a autoestima. Então elas começam a se amar mais, começam a se cuidar mais. Elas começam a cuidar do ambiente onde elas estão vivendo, né? Então, por exemplo, a gente fez um trabalho, né, em psicologia social que a gente identificava a, os pontos, os fatores de risco no ambiente. Porque às vezes tem criança pequena e está cheio de fatores de risco no ambiente. É produto de limpeza que está acessível à criança, é veneno, é um monte de coisa. Então é muito interessante que a gente fazia um diagnóstico das condições psicossociais da família, identificando fatores de risco sobre vários aspectos. Da atitude dos pais, dos fatores educativos, várias coisas a gente analisava e ia orientando a família, educando, né, no processo didático, de orientação. Né. Era muito interessante, muito importante, porque você vai eliminando esses fatores de risco. Quantas crianças bebem produtos de higiene, veneno, que boa, sem saber, e tá ali. Às vezes os pais saem e a criança fica sozinha em casa, pessoal. A criança fica lá fechada, trancada em casa, sozinha. Criança pequena às vezes, né? Então isso tudo são fatores que, com informação, com orientação, as pessoas vão mudando, né? Elas vão mudando. O trabalho de gestantes, né, Beth? Também essa orientação, os riscos da gestante, que a gestante passa. Tendo orientação, todos esses cuidados, a vida da família vai mudando, né? Isso falta muito ainda em termos de políticas públicas, vamos dizer assim. Você vê o médico da família, hoje em dia eu não sei como é que é, mas não tinha nem incluso o psicólogo, né? Então, não sei se incluído agora, acho que não, né? Então, esses programas sociais têm se visado muito o corpo apenas, né? E às vezes os fatores educativos que envolvem a alma, o pensamento e tal, a emoção têm sido relegadas, né, a segundo plano. Então, assim, isso não fecha parênteses aqui, né? Muito bem. Então a Viviane está ajudando aqui, né? Porque está ajudando a mudar aqui o ambiente da família, né? E o médico se sentiu atraído ao José Domingos, né? Já é incluso? Fernando? Então, o tempo que eu participava, que eu trabalhava no posto de saúde, não fazia parte. Eu acabava participando de uma forma indireta, né? Mas na época eu não fazia parte, não. Então as leituras do Evangelho, né? Ao mesmo tempo, as leituras do Evangelho propiciavam à família nova maneira de pensar, incutindo em suas mentes ideias diferentes e renovadoras. Certa noite, ao chegar ao lar dos Morgados para uma visita ligeira, o médico percebeu na mesinha da cabeceira de José Domingos um livro. Interessou-se por ele, tomou-o nas mãos e leu o título: O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Interessante, nunca li nada sobre o Espiritismo. Vocês são espíritas? Indagou curioso.
Marilda sorriu e meneou a cabeça. Não somos praticantes do espiritismo, tal como o senhor até agora, desculpa. Não somos praticantes do espiritismo, tal como o senhor, até alguém nos emprestar este livro, ignorávamos completamente o assunto. Contudo, as leituras desses textos nos têm feito grande bem. Né? Quer dizer, o Dr. Vinícius né, a se sentir atraído pelo Evangelho, né? Quer dizer, já o livro ali, você vê como é que vai correndo de mão em mão, né? E acaba chegando, né? Acaba chegando onde tem que chegar, né? Fez uma pausa, pensou por alguns segundos e depois sugeriu: quando o senhor chegou, íamos começar a leitura. Se tiver algum tempo disponível e quiser participar, nos dará imenso prazer sua companhia, Dr. Vinícius. Sentindo-se envolvido pelo ambiente, o médico aceitou a sugestão de Marilda. Excelente ideia, Marilda. Talvez seja a minha oportunidade de também obter as informações que me faltam sobre essa doutrina. Ficarei, obrigado. Né? Às vezes é interessante esses encontros, né, com as pessoas. É interessante né, quando os espíritos nos aproximam de certas pessoas. Às vezes nos aproximam de alguém, né, de uma família, né, nos aproximam de alguém que nós vamos até para ajudar, estamos sendo ajudados. Às vezes mal sabem as pessoas que nós estamos sendo mais ajudados do que as próprias pessoas. Na verdade, acaba sendo uma ajuda mútua, né? Às vezes sem as pessoas sabendo, elas estão nos ajudando, porque estão nos dando estímulos. Num momento, às vezes, difícil da nossa vida, elas estão dando o estímulo para que nós, pretensamente auxiliadores, sejamos auxiliados. E também a família ou a pessoa começa a se sentir grata e se sentir melhor por também estarmos ali com ela, né? Então é interessante como que às vezes os espíritos agem, né? Nos aproximando das pessoas, das famílias, né? Então e acabamos ajudando uns aos outros, né? É. Deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. Tá, né? Aí o Dr. Vinícius, né, foi participar do Evangelho com eles aqui, né? Por isso que é importante você ver a firmeza da Marilda, tá? Olha só a sutileza, porque poderia, na presença do Dr. Vinícius, poderia a Marilda falar assim, hoje a gente ia fazer Evangelho, mas já que o Dr. Vinícius está aqui, melhor a gente nem falar nada, vamos servir um bolinho, sei lá, alguma coisinha. Né? E fica naquela conversa, né? E ela acaba não fazendo evangelho e acaba não proporcionando a oportunidade do Dr. Vinícius conhecer o Espiritismo, né? Então, olha que importante a firmeza das pessoas, do horário, da pontualidade ali, da frequência, da constância no evangelho no lar. Veio visita, olha, nós estamos na hora do nosso evangelho no lar. Você não quer participar com a gente? Né? A pessoa vai, cruz credo, né? Deixa eu ir embora se ela tiver medo, né? Então, caso contrário, se existir alguma sintonia, né, alguma afinidade da pessoa com esse tema, ela pode aceitar, pode ter um primeiro contato, né? Um primeiro contato com o Espiritismo. É assim que muitas vezes as pessoas vão tendo contato. Por isso que é importante a gente falar, eu sou espírita, ou estamos estudando, estamos lendo, está nos ajudando. Ela teve uma coragem moral, né, para dar esse testemunho, né? E às vezes faz toda a diferença, né? Então não podemos ter vergonha, né, de falar, eu estou na hora que eu tenho agora uma reunião mediúnica, tem que ir lá no centro espírita,
Reunião mediúnica sem respeito. Saída pela direita, né? Ou então a pessoa se assusta, ou ela fala assim, nossa, então você participa, puxa, então leva o meu nome lá, estou precisando muito de ajuda, né? Estou precisando. É diferente da pessoa ligar para nós avisando, olha, Alexandre, não vou poder ir porque surgiu visita em casa, né? E os espíritos, você vai lá no Desobsessão, os espíritos falam, visitas inesperadas, né? Chegada a hora do trabalhador da reunião mediúnica, né? Sair para os trabalhos e tal, surge a visita inesperada. Como é que deverá fazer o trabalhador? Fala para a pessoa, olha, tem um compromisso. O André Luiz até fala para não esconder o motivo da sua ausência, né? Que acaba gerando até simpatia nas pessoas, acaba gerando até respeito, né? As pessoas, né? E elas acabam sabendo que você vai, participa, né? Então, às vezes as pessoas são levadas para a gente não para ficar na nossa casa ali, mas às vezes antes da reunião para pelo menos ter algum contato com a gente e a gente levar para o centro as influências que a pessoa estava sentindo. Às vezes não precisa nem entrar em casa, não precisa nem conversar. Não estou falando para não para expulsar as pessoas, mas eu estou falando assim que às vezes aquele contato já era o contato que precisava já. Já era o contato que precisava para a gente já sentir a influência e já ir para o centro levando as influências que a gente sentiu, né? Num tratamento de urgência ali. Às vezes era isso que precisava. Aí se você fica em casa, aí você fica você, a visita e as influências em casa. Aí as visitas vão e as influências ficam em casa. É mais ou menos assim que acontece. Agora, se você vai para o centro, você leva as influências, as pessoas voltam para casa felizes, né? E você também trabalha e ajuda. Depois você vem para casa também melhor, entendeu? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E às vezes, algumas visitas são levadas para a nossa casa antes da reunião, muitas vezes para tirar o foco, né? Para tirar o foco, são aqueles que estão querendo nos afastar dos trabalhos. Isso também acontece. Precisamos tomar esse cuidado também, né? Não sermos fáceis de serem manipulados, né, pelos espíritos. Pelos espíritos que querem o nosso mal, né, Fernando? Eu estou rindo aqui, mas é com todo respeito, né, pessoal? Vocês sabem que eu trato dessas questões com o maior carinho, né? Com o maior respeito. Mas tem hora que não dá, a gente, né? A gente realmente acha graça de algumas situações, né, que acontecem. Ele sentou-se e a mocinha, de forma singela, depositou o livro nas mãos dele. Mas essa ainda, em primeira vez, ele já tacaram o livro na mão do Dr. Vinícius. Abra o acaso, doutor. Veremos o que Jesus tem para nos dizer nesta noite. Sem motivo aparente, Vinícius sentia-se tocado nas fibras mais profundas. Com unção, abriu o livro na página que assinalava a lição Retribuir o mal com o bem, do capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 12, né? Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Enquanto ia lendo aqueles ensinamentos que Jesus disseminara há quase 2000 anos, Vinícius deixava que a mente funcionasse livremente. Nunca fora dada leituras da Bíblia, e assim desconhecia por completo esse texto. Parecia-lhe estar penetrando num outro mundo. Continuou lendo.
chegando aos comentários do codificador, ficou surpreso com a grandeza e a lógica dos conceitos emitidos. Prosseguia ele: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Né? Então, assim, os conceitos, né, que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso, né? São conceitos maravilhosos. E as explicações de Kardec são brilhantes também, né? Tudo isso, para a pessoa inteligente, para a pessoa culta, como no caso aqui do Dr. Vinícius, né? Isso toca muito fundo. Se a pessoa tem boa vontade, ela entende muito rapidamente a lógica perfeita que o Espiritismo traz. Né? Porque o Espiritismo traz a fé raciocinada, né? Traz a fé bem compreendida racionalmente, bem sentida com o coração, mas também lúcida, né? De uma forma inteligente, como Allan Kardec colocava, os espíritos colocaram também, né? Então isso, quando a pessoa tem boa vontade, ela entende. E é muito bonito ver esse processo de aproximação dos conceitos espíritas, né? É muito bonito. E a pessoa começa a entender a clareza da doutrina espírita, a lógica, né? E começa a enxergar a vida com outro modo, né, de pensar. Começa a entender muitos fenômenos que antes a pessoa via, né, questionava, mas não achava respostas. Não achava respostas nas crenças comuns, né, antes de encontrar o Espiritismo. Então realmente uma doutrina maravilhosa essa, né, muito esclarecedora, né. Quando terminou o trecho, viu a lição subsequente, os inimigos desencarnados, e se encheu de curiosidade. Contudo, Marilda disse-lhe que era suficiente o que fora lido. Temos aí um farto material para meditar, disse ela. Sem dúvida, concordou o médico. Estou impressionado com as explicações dadas ao tema. Confesso que desconhecia esses ensinamentos de Jesus. E agora, com os comentários do autor do livro, eles adquiriram uma amplitude maior para mim. Né? E é interessante, né, pessoal? Mas Jesus ainda é o grande esquecido. Jesus ainda é o grande esquecido. Né? Por isso que eu acho que é o José, Espírito José, eu acho que não me lembro direito, em que ele fala, gostaria que se desse mais atenção a este livro, né? Que fosse dada mais atenção às leituras evangélicas. Afasta-se desse código divino, né? Todos os vossos problemas advêm do vosso afastamento desse código. Né? E é interessante que esse espírito que deu essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante, as pessoas não gostam muito que eu falo isso, mas eu falo do mesmo jeito. Ele não estava falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não tinha sido nem redigido ainda. É uma mensagem que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando assim, afasta-se desse código, afasta-se desse livro, e você tem todos os problemas advindos do afastamento. Por quê? Porque não tinha Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está falando da Bíblia mesmo. Tá? Ele está falando mesmo da Bíblia. Porque afasta-se da leitura dos evangelhos de Jesus, né? Afasta-se desse tipo de leitura, você tem todo um monte de problemas advindos desse afastamento. Né? Por isso que o Espírito veio chamar a atenção, falou, olha, eu gostaria que fosse dado mais atenção às leituras evangélicas. Essa mensagem, quando foi feito o Evangelho, né? Quando foi estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou essa mensagem junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a mensagem foi feita mesmo falando da Bíblia, né?
Tá? Eu não estou aqui dizendo nada contra o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é que ele não está falando desse livro, né? Porque o livro estava sendo confeccionado ainda, era uma mensagem solta junto com outras mensagens soltas que Kardec tinha, né? Então eu estava falando ali dos Evangelhos de Jesus, né? Então, eu falo isso porque Jesus tem sido grande esquecido mesmo, né? Hoje a gente vê os nossos irmãos católicos que acabaram se pegando tanto no que eles mesmos escreveram, né? Nas teses teológicas que eles mesmos produziram, na ritualística, tá? Que Jesus, gente, eu lembro quando eu era criança, né? A gente ouvia os amiguinhos nossos, depois também, mesmo crescido, a gente ouvia eles falar que não estudava, não havia estudos da Bíblia, não havia estudos. Aliás, era proibido ficar mexendo na Bíblia. As famílias deixavam a Bíblia aberta na porta da frente, né, na sala de visita, mas ninguém folheava, porque isso não era estimulado a estudar a Bíblia, estudar os Evangelhos de Jesus, né? Os nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, eles acabaram ficando muito presos ao Antigo Testamento, né? Frequentemente a gente vê, às vezes eu assisto um programa ou outro, né? De alguma vertente evangélica e tal, e eu vejo que eles ficam citando o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, e pouco falam de Jesus. Os programas de televisão, não sei se vocês observam, pouco falam de Jesus, né? É lógico que não na sua totalidade, né, pessoal? Até a gente nem conhece as várias vertentes, mas, né? Pô, a gente observa, pelo que a gente vê, que pouco se fala de Jesus. Jesus tem sido grande esquecido, né? Então a gente vê a necessidade, parece que a gente tem fugido inconscientemente, ou até conscientemente, a gente tem fugido de Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é por demais eloquente, é por demais esclarecedora. E talvez, se fôssemos estudar detidamente a mensagem de Jesus, a gente teria que regularizar muitas das coisas que nós estamos fazendo contra o próprio Evangelho, né? Então eu acredito que é por isso, inclusive, que ao longo dos séculos, nós temos deixado de lado os Evangelhos de Jesus, né? O Evangelho de Jesus, por quê? Porque se nos detemos nele, nós temos que regularizar muitas das práticas religiosas, muitas das práticas morais, né, que a gente ainda tem as dificuldades, né? Então, é muito importante, né, o estudo, né, é preciso uma releitura do Evangelho hoje. É fundamental uma releitura, né, do Evangelho de Jesus para entender, numa visão mais moderna, numa visão atual, como ajustar essa verdadeira terapêutica do Evangelho às nossas existências. Que é o que nós mais estamos precisando, é isso. É a terapia do Evangelho, né? É o que mais estamos necessitando, né? Então é muito importante, né? E eu falei isso porque eu estava vendo aqui que o Dr. Vinícius nunca tinha lido a Bíblia. E muita gente não conhece a Bíblia. Muita gente não conhece os Evangelhos, né? No meio espírita, por exemplo, eu me lembro, né, de alguns anos atrás, falar em Bíblia, falar em ler Evangelhos na Bíblia, era quase que uma heresia dentro do próprio Espiritismo, né? Onde só se lia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje em dia, graças a Deus, parece que está mudando um pouco essa visão, né? Já é mais aceito se estudar os Evangelhos na Bíblia, né? É como se a Bíblia fosse um livro proibido para os espíritas, pessoal. Eu não estou falando nenhuma, né, heresia aqui, eu tenho certeza, né? Mas era meio que tido como uma coisa que, ó, tá virando evangélico, tá virando não sei o quê. Não. A gente simplesmente vai na fonte,
né? Que é Jesus, né? Então, nós precisamos muito disso. Nós precisamos estudar muito Jesus, né? E entender, dentro de uma visão mais atual, mais contextualizada, né? Os seus fundamentos terapêuticos, né? Então, vamos em frente, né? Aliás, nós estamos terminando o Evangelho de Mateus. Acho que mais um domingo ou dois a gente acaba, né? O Evangelho de Mateus. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui que nós já estamos com o nosso horário. Já estamos no nosso horário, né? Porque nós vamos demorar um pouco ainda para acabar esse capítulo. E aí semana que vem nós vamos ver como é que acabou aqui o Evangelho no lar. Né? O Dr. Vinícius ficou curioso lá a respeito do próximo tema e tal. Vamos ver como é que eles acabaram ali o Evangelho, né? E o que vai acontecer agora com eles, essa aproximação do Espiritismo que eles estão tendo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Então vamos agora fechar os nossos olhos novamente e agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade. Que nós tenhamos, Senhor, a capacidade de nos aproximarmos de Ti, dos Teus ensinamentos, reformulando a nossa prática, reformulando os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que possamos avançar, Senhor, possamos romper com os grilhões que têm nos retido ainda ao passado, de erros, de quedas, e possamos avançar para o futuro de luz que nos aguarda, porque seres de essência divina, como somos todos nós, criados por Deus, nós podemos fazer germinar o potencial superior através do exercício das virtudes que todos trazemos em nosso íntimo. Que a Tua luz, Senhor, nos ilumine, ilumine a nossa noite e que possamos permanecer ligados a Ti. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem. Obrigado pela presença de todos. Desculpa aí o transtorno. Hoje não foi um pouco confuso aí, né? Até conseguimos dar sequência ao estudo, mas a minha gratidão a vocês, tá? Ainda bem que deu tudo certo aí. Então tenham um excelente final de semana. Se Deus quiser, no domingo estaremos juntos para mais um estudo, tá? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.